Bom, então a gente está falando desse assunto, né, desses casos extremos e os estragos que eles causam. A gente vai conversar, ter uma entrevista importante agora para entender as ações de apoio do governo federal junto à população prejudicada pelo tornado. A gente vai falar, claro, assim, mais concentradamente sobre o caso do Paraná. A gente recebe agora Valdez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional. Ministro, é com muita alegria que a gente recebe o senhor aqui. Quero agradecer sua equipe, agradecer também a nossa analista Isabel Mega, que viabilizou essa conversa, e obrigada por estar aqui conosco. Olha, vendo as imagens é algo impressionante. O senhor chegou aí ao Paraná e o que o governo federal está planejando, já está anunciando para ajudar a população dessa região? Eu estive sim no Paraná. Passei o domingo todo no Paraná, em Rio Bonito do Iguaçu. Mas quero inicialmente dar boa tarde a você, Débora, cumprimentar todos os telespectadores e dizer que o primeiro momento é de solidariedade às vítimas, de apoio e assistência a todos que tiveram, de alguma forma, atingidos pelo tornado, e isto depende muito da mobilização com muita rapidez do poder público municipal, estadual e federal, e assim como antes mesmo do ciclone se formar, extratropical, e também depois se transformar no tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, nós já estávamos, como é de praxe, trabalhando com as defesas civis do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Essa já é uma forma aqui implantada no governo do presidente Lula, que nós fazemos o trabalho sempre de monitoramento conjunto, enquanto sistema nacional, estadual e municipais. E uma vez acontecendo o evento, como ocorreu, obviamente que o ciclone a gente monitora, o tornado é muito difícil de você mensurar com antecipação. Por exemplo, o tornado que entrou no Rio Bonito do Iguaçu, conforme informações científicas, passou de 330 km por hora. Então, isso é impossível, num monitoramento científico, você predeterminar essa força do tornado e o que ele poderia ocasionar na cidade. E como você me perguntou, eu vi pessoalmente toda a destruição que houve dentro da cidade do Rio Bonito, e também fui ao interior, porque esse município ele tem uma característica diferente de muitos outros. 50% da comunidade deste município, da sociedade desse município, é de assentados, são produtores rurais, são investidores no campo. Então, eu tive a oportunidade no domingo de visitar tanto a cidade destruída quanto o campo. Pude ver torres de transmissão, que foram algumas que foram destruídas pelo tornado, armazéns, produção agrícola, postes de linha de distribuição, casa das pessoas no campo. Então, tudo que aconteceu na cidade, também por onde o tornado passou, no campo, no interior de Rio Bonito e também de outros municípios, trouxe muito prejuízo. E isso, logicamente, que requer mais mobilização, diagnóstico de todo esse prejuízo e velocidade na resposta, que aí eu sempre destaco, que além da ajuda humanitária, a gente já está num processo de restabelecimento de serviços públicos como energia, comunicação, também de serviços públicos como saúde. Demora um pouco mais da educação porque precisa de um ambiente apropriado para poder instalar essas pessoas, e com isso a gente ir limpando a cidade, desobstruindo, né, fazendo toda a limpeza pública e partindo para a reconstrução. Então, é um processo que a gente tem muitos profissionais e muitos órgãos públicos, federal, estadual e municipal envolvidos, Débora.
Ministro, gostaria de saber, porque a gente sabe que esse trabalho, né, ele é bastante concentrado na sua pasta, no seu ministério, mas eu sei que o senhor também dialoga com outros ministérios. Gostaria de saber como é que está esse diálogo, né, para essa força-tarefa que os senhores fazem. E se o senhor chegou, eu sei que o presidente Lula está viajando, está em Belém, mas se o senhor chegou a conversar com o presidente Lula, a relatar o que o senhor viu em loco e o que ele disse? Eu já falei 3 vezes com o presidente Lula. Falei, inclusive, no sábado cedo pela manhã. Eu fiquei até 3 horas da manhã falando com prefeitos, falando com a ministra Gleisi, organizando o governo federal para no sábado já estar com os técnicos especialistas em plano de trabalho, tanto de ajuda humanitária quanto restabelecimento e reconstrução. E no sábado pela manhã, conversei com o presidente Lula, mantive ele informado, dizendo das equipes nossas, do Ministério da Integração, do Ministério das Relações Institucionais, da Defesa Civil Nacional, do Ministério do Desenvolvimento Social, da Saúde, que já no sábado se deslocaram para Rio Bonito. E no domingo eu fui, inclusive, com a presidente do INSS, também fazer anúncios. Mas nós temos mobilizados e participando já dessa força-tarefa no Paraná, além do Ministério da Integração e Desenvolvimento Social, a força do SUS, do Ministério da Saúde, a força SUAS, do Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério das Comunicações, para poder fazer toda a articulação com as prestadoras de serviço no restabelecimento da conectividade, o Ministério das Minas e Energia também para, junto com as operadoras, né, as empresas responsáveis pelas distribuições, mas também pela transmissão, para restabelecer, reconstruir as torres, as linhas de transmissões. O MEC também, em razão das perdas que houveram de creche, de escolas estaduais e também de escolas municipais. E, além disso, o Ministério do Desenvolvimento, da Integração e Desenvolvimento, que nós temos a responsabilidade com a Defesa Civil. Então, todos esses órgãos, eles têm tido uma participação direta e também, além de mim, coordenado pela ministra Gleisi, que está ali pertinho do presidente Lula, mas também nas articulações políticas e institucionais. Muito obrigada. Nós conversamos com o Valdez Góes, ministro da... Ontem, enquanto eu estava no campo, o presidente Lula me ligou por 3 vezes. E eu não consegui falar com ele porque eu estava sem conectividade. Quando eu retornei para a cidade, ele já estava na reunião lá na Colômbia. E acabamos não falando que ele queria pessoalmente, por telefone, falar com os prefeitos da região. E aí eu acabei, em razão de estar para o interior ali de Rio Bonito, onde não tinha ainda conectividade, tivemos esse problema. Só para reforçar, nós estamos com vários técnicos no município nesse momento, já preparando planos de reconstrução e subindo no nosso sistema. Então, no primeiro dia, que foi sábado, nós fizemos reconhecimento sumário. No segundo dia, a gente já estava trabalhando os planos de reconstrução. Ontem mesmo já foi, depois que eu saí de lá, já entrou o primeiro plano já, para a reconstrução da escola e do ginásio poliesportivo. Hoje nós já aprovamos e já estamos empenhando 15 milhões de reais especificamente para esse plano. E provavelmente até final da tarde já começa a chegar outros planos, porque nós tivemos unidade de saúde destruída, tivemos unidade da PAI destruída, tivemos Câmara de Vereadores, enfim, além de habitação, patrimônio privado, nós temos realmente muitas unidades públicas que foram destruídas e eu orientei ontem na reunião com o Estado e município que não esperassem terminar todo o levantamento para ir solicitando recursos. Da parte de ajuda humanitária e restabelecimento, nós já estamos fazendo, mas para a reconstrução. Então, o plano que ficasse pronto fosse logo dando entrada, que a gente ia logo fazendo o empenho, e isso libera logo o prefeito para fazer a contratualização. E assim nós fizemos. Ontem tratei desse jeito, a nossa equipe assessorou o prefeito a organizar o plano, aprovamos sem diligência, porque nós estamos com a equipe lá ajudando a construir o plano de acordo com as recomendações do governo federal e já estamos fazendo, talvez hoje até amanhã, um empenho já dos recursos desse primeiro plano e quantos forem entrando seguidamente, nós vamos procurar sumariamente da mesma velocidade para que a resposta de reconstrução seja na velocidade que a população precisa e merece.